Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado ao AR para o que ele representa, a organização, que com muita competência deixou tudo isso muito profissional. Vocês que estão aqui, todos os meus colegas da universidade. Nós vamos falar, obviamente, de cozinha, porque é o que eu sei fazer. Comecei quando era jovem e ainda hoje trabalho na cozinha, mas graças a Deus tenho a sorte de ter diferenciado um pouquinho mais a minha carreira. Então, lido um pouquinho com também educação e com vários eventos como esse de hoje, que me deixa mais orgulhoso de ter feito com esforço um trabalho que eu gosto. A cozinha, normalmente, ela tem muitas fases, né, na nossa vida. E principalmente hoje tem uma entrelinha entre ciência e magia. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso objetivo, se é de entender isso de forma científica ou se de forma mágica e de ser surpresos todo dia com o que aparece na nossa frente, né? Em muitos casos nós encontramos em todas as áreas a gastronomia. A cozinha faz parte da nossa vida desde o primeiro momento, né? Nós falamos de crianças, nós falamos de bebê. Eu não trouxe a foto, mas trouxe o meu filho comigo, né? Que até me deixa mais feliz ainda. E muitas vezes a gente encontra, então, a cozinha, a gastronomia, desde o primeiro momento, sem nem saber o que nós estamos apreciando, o que nós estamos vivendo, qual é a experiência que vai deixar para nós depois. Então, na história, na filosofia, na mitologia, na literatura, em todas as áreas, em todos os campos, a gente encontra isso. Até na política, né, que nem todo mundo gosta. Mas, entre ciência e magia, então, tem um ser místico, né? Na história, Tácito dizia que os legumes, né, as folhas eram o que mais gostava. Esse é um senso comum que se repete até hoje, porque as pessoas todo dia pensam que isso ou aquilo seja verdade, sem colocar tudo em um contexto geral e de pesquisa. Na filosofia, Horácio e Platão, eles também falavam do rei Baco, do vinho, da uva, que, por exemplo, antigamente, muitas vezes se fala como se comia bem no passado. Hoje não se come mais bem assim. Mas antigamente a uva era misturada com água, com perfume e com tudo mais. Então, será que era boa mesmo? Né? Então, da mitologia à literatura, também encontramos muitas pessoas, muitos famosos, muitos escritores que hoje, né, estão na nossa biblioteca ou no nosso computador, né, porque hoje transferimos tudo para lá. E então, desde as 10 jornadas do Boccaccio, os contos de fadas, quem conhece o Capuz Vermelho, né? Era uma comida ou não? Podia ser também. Na Bíblia, o Salomão, que então, para tentar seduzir as próprias mulheres, ele, né, fazia comida para eles, e até cativou uma mulher que acompanhou ele por muito tempo. Um Festim em Palavra, então, é uma das obras mais importantes que traduz vários cenários gastronômicos, e isso foi escrito por Ravel. Enfim, Da Vinci, que todo mundo conhece, traduz a ciência dessa arte nas suas pesquisas, porque um tecnólogo era uma pessoa de pesquisas científicas, ele então construía a sua pesquisa através de experiência, que justamente é o que é a cozinha. A cozinha é uma experiência prática, sem isso a gente não vai conseguir entendê-la. Então, para terminar, Henry Miller, que a gente sabe dos seus gostos, dos seus insaciáveis gostos um pouquinho diferentes, né? É o famoso Charles Baudelaire. Eu sou italiano, então o meu francês não é muito bom. Mas, então, para terminar, na política, o Catão também falava um senso comum, que hoje se entende como a maçã. A maçã, comendo a maçã todos os dias, a gente não vai ter que
frequentar um médico tão seguidamente. E ele dizia a mesma coisa com o couve-flor. Então, vocês veem que a história se repete, né? Mas, afinal, a cozinha é mágica ou ciência? O que é dos dois? Com certeza, nós sabemos que a gente se distanciou muito dos produtos que preparamos, né? Até eu vi que vocês, né, se vestiram em um modo muito mais descontraído. Eu vim aqui um pouquinho engessado, então vou tirar esse paletó, né? Só vou ficar com o modelador, porque ultimamente, como todos os papais ficam um pouquinho mais gordinho, e lá na cozinha, muitas vezes as pessoas me encontram e me dizem, mas como é que tu consegue ficar magro cozinhando? Né? Eu digo, me distanciando um pouquinho da cozinha, hoje não estou mais sempre na cozinha, é esse o meu segredo. Mas hoje estou engordando um pouquinho, então o modelador me ajuda. Mas quem conhece realmente todos os produtos que até fazem parte da nossa região, da nossa terra, a cachofra, a trufa, que são mais produtos mais europeus, mas aqui, quem conhece todos os produtos brasileiros que tão se falam, né? Os famosos, os chefes famosos falam. E pior, os nossos produtos que nós consumimos todos os dias, quem conhece realmente qual é o modo, a tecnologia que se usa para produzir eles? Com certeza, 3, 4 gerações atrás não era assim, porque as pessoas tinham, a maioria, a família, tinha a produção no quintal, né? Tudo que se usava na cozinha se produzia. Se criava e se plantava tudo, né? Mas hoje não, hoje temos se distanciado muito. Ainda no começo dos anos 80, quando se praticou uma fase de uma inovação culinária que hoje todo mundo conhece como fast food. Precisamos comer rápido porque precisamos fazer mais coisas, né? Mas isso distanciou muito, porque a gente come rápido sem pensar, sem saber e ainda mais sem assaporar, sem apreciar a nossa comida. Então, muitas vezes a gente leva para casa um produto, abre ele, coloca um pouco de água, um líquido, e depois, sem saber, vai se constituir um creme, uma sopa ou um bolo, né? E nós vamos comer sem pensar, só com a necessidade de se nutrir, que isso é uma fase da cozinha, uma fase da gastronomia. A mágica, então, de colocar fermento nos queijos, no leite, se transformar queijo, no pão, na farinha para se transformar pão, a mágica de saber congelar, de saber se o congelamento é uma prática boa para o nosso dia a dia, para o nosso alimento, isso faz bem ou não? O que vai mudar? A mágica de o pão mudar de cor ao torrar, muitas pessoas pensam que isso aconteça, ou nem pensam, né? Deixam acontecer. Mas ali tem uma reação que até antigamente se pensou, se estudou, e muitas vezes até pesquisadores, o mais famoso, o Maillard, que deixou isso bem claro. A caramelização, a tostadura do pão não faz parte do processo de Maillard, porque a tostadura é somente um processo de aquecimento, né, que muda o carboidrato vai aquecendo, mudando um pouquinho a sua particularidade, né, a crocância e a textura, o sabor, através de uma pirólise. Então, ele simplesmente aquecendo muda a sua constituição. E a gente vai comendo um pão com mais sabor, com mais... um pão quente. Quem não gosta de um pão quente? Né? Mas quantos pensam como é que se forma isso? Né? O Maillard, ele come todas as coisas na cozinha, a maioria das coisas na cozinha, a não ser hoje, ele descobriu isso por acaso, porque estava pesquisando a transformação da proteína, né, dos aminoácidos, e ele por acaso descobriu que através da transformação com aminoácidos e açúcares ou carboidratos e proteína, ele podia, através de vários passos, mudar a característica do alimento, né? Mas ele não era um cozinheiro, era um cientista. Então, hoje acontece a mesma coisa. Hoje, a maioria dos
pesquisadores que entraram na cozinha fazem isso por vontade. Mas antigamente o queijo a gente não inventou. Ninguém inventou o queijo. Se transformou por acaso, deixando o leite fermentar. O pão, a focaccia, que é a primeira receita que a gente conhece, o pão se transformou por acaso, né? Por incidente, nós conseguimos conservar e deixar um produto, então, conservável, né? Podendo se consumir depois de um tempo, como leite desidratado, ou queijo, ou iogurte. Os militares de antigamente faziam viagens, né, para outros países, e o que eles comiam? Aqui, no Rio Grande do Sul, carne de sol, né, carne seca, a carne desidratada embaixo da sela do cavalo. Isso é indispensável para que as pessoas possam viver. Hoje nós temos a geladeira, nós temos o fast food ali do lado, ligo e encomendo qualquer comida, nem sei da onde, porquê, como foi feita. Né? E quimicamente, de repente, são edulcorados alguns alimentos para ser mais saborosos, mais crocantes, mais, com uma textura mais apetível. Né? Então, muitas vezes a gente tem essa aceitação do milagre, onde a gente aceita para ser surpreendido, mas muitas vezes não só porque aceita, como quando eu vou no restaurante e entro em um conceito de vários sentidos me orientar para eu poder apreciar uma noite com a minha esposa, com meus amigos. Não, é um milagre cômodo. É um milagre que eu aceito porque é o melhor que posso fazer para poder fazer mais coisas, para poder comunicar hoje com o mundo, né? Hoje o tempo é sempre mais curto. E a comida não, a comida precisa de tempo. Precisa de experiência, precisa de prática, mas mais ainda precisa de paciência. Então, antigamente, o Apício, que era um gourmet romano, ele era muito esperto, porque foi o primeiro que seguiu o filone das escolas de gastronomia, e come. Ele viajou para a Líbia, ele estudou um caso específico de nutrir a trutas com figo e vinho doce, e aromatizando essas trutas, eles cozinhava para os alunos, para quem era interessado, e mostrava uma técnica diferente para deixar o alimento mais saboroso e mais apetível. Hoje, muitos fazem isso de propósito. Eles querem fazer isso porque têm experiência antiga, mas antigamente, imagine, no segundo século, né, depois de Cristo, isso era uma inovação. Ninguém tinha pensado isso ainda. Hoje não, hoje é fácil a gente pegar a experiência antiga e transmite na nossa cozinha, nos nossos laboratórios. Então, ele escreveu várias receitas que foram recolhidas em um livro que se chama Ars Magíricas, que seria a arte do cozinheiro, porque o cozinheiro em grego significa, né, mageiros, em grego significa cozinheiro. Então, se pensava que a cozinha era algo místico, era algo de dogma. Eu, quando entrei na cozinha, isso nos anos 85, mais ou menos, as pessoas, os chefes que encontrei, que eu saúdo e agradeço muito, mas eles eram muito rígidos, então não me deixavam fazer, tem que fazer dessa forma, sem explicação nenhuma. Tem que fazer. Tipo, regime militar. E a avó, a mesma coisa, não divulgando as suas receitas, para o filho dizer, tem que fazer a massa dessa forma, porque senão não sai bem. Tem que virar o batedor sempre do mesmo sentido, porque senão a maionese vai cair. Mas quem sabe por quê? Alguém sabe, né? Então, na verdade, será que a cozinha não é um pouquinho de ciência também? O mundo não é uma grande cozinha, então as cozinhas são grandes laboratórios dentro do mundo, né? As nossas experiências, né, devem se transferir a uma pergunta: como, por que a gente constitua isso? Como, por que a gente interage com isso de forma diária? Porque a gente tem uma necessidade, nós precisamos comer para se nutrir. Mas também, do outro lado, nós temos a experiência que é apreciar uma boa comida, né? Então, a gente tem que deixar um pouquinho de magia, porque é isso que também faz parte da gastronomia, mas também entender o que é
a cozinha, o que são os alimentos. Os cozinheiros, então, se transformam em alquimistas, eles preparam pratos mais elaborados e entendem não só os truques de cozinha como dogma, mas também como alguma coisa que passa a fazer parte da própria vida, tanto que hoje a maioria se entende cozinheiro também em casa. Antes era só a mulher, hoje também o homem, e muitos pesquisam, né, através de livros. Falando de livros, eu li, daí que eu assumi essa ideia, né, do objetivo da palestra, foi o livro de O Cozinheiro Cientista, que é de Colbeck e de Schambauser, que eles transformam o laboratório deles, eles são pesquisadores, cientistas, em uma grande cozinha. E eles, na prefácio, então, falam um pouquinho sobre esse objetivo, que é de transferir um pouquinho o nosso conhecimento, não somente em senso comum ou em magia, mas também em algo que a gente entende. Então, se aculturar um pouquinho mais. E aí vem a ver tudo com a nossa saúde, porque hoje quem não tem interesse em voltar a descobrir alimentos antigos feitos mais naturalmente, de forma natural, mas que tem um impacto saudável para o nosso organismo. Então, temos dois esforços para fazer, não só entender o que a gente está comendo, através das análises sensoriais, mas também entender como isso pode fazer bem à nossa saúde. E aí, muitas vezes, nós entramos na conversa com amigos, com colegas. Eu vi que o azeite de oliva faz bem. Mas quem sabe do que é constituído o azeite de oliva? Então, a aproximação da ciência permite de descobrir esses processamentos industriais até, ou artesanais, em elementos que nós colocamos na nossa mesa todo dia em prol da nossa saúde. Então, a minha pergunta é para vocês. Quem sabe, por exemplo, como é que se preparam os óleos ou os azeites? Quem sabe qual é a diferença entre eles? Eu, até estudar, até me informar, eu não sabia. Mesmo vivendo num ambiente onde a gente fala todo dia, onde a gente tem a ver todo dia com isso. Porque é difícil. Eu sei, o azeite de oliva tem propriedades funcionais para o nosso organismo, tem vitamina E, os poliferóis, que fazem bem para o anti-envelhecimento. Mas, ao escolher o azeite de oliva, como é que vocês fazem isso? Hoje, todos os chefs modernos falam de óleo de canola. Mas o óleo de canola, o que é? Da qual planta, da qual semente deriva? Então, eu deixei para vocês uma embalagem embaixo. Eu gostaria que vocês experimentassem no almoço, na vossa salada, para deixar para vocês uma mensagem desta forma. Todas as vezes que vocês comem alguma coisa, antes de escolher, antes de ir no supermercado ou no mercado, peguem ela, experimentem, se informem e estudem o que é. Porque muitas vezes a gente é induzida. E aqui tem o tema de hoje, que é a curiosidade. E não induzir, não como o Senhor falou a respeito de ser moldados, copiados, de ser robô. Sejam seres humanos. E os seres humanos que precisa dessa energia para se nutrir, precisa conhecimento e cultura. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado todos.